percebo que ser mulher influencia muito, é dolorido. Você tem que estar provando para todo mundo, a sua equipe, que você tem a competência suficiente para poder estar ali naquele lugar. Então todas essas mulheres que estão em posições de comando, que ensine, que chame, que incentive, e todas essas mulheres que desejam estar nessa área e que podem estar nessa área, que estejam preparadas quando chegar essa hora. E as pessoas me perguntam por que militar em relação a isso. É porque não tem outra saída. Meu nome é Adriana Oliveira, eu tenho 26 anos, eu me formei em Publicidade e Propaganda pela UNAMA e eu trabalho com audiovisual tem mais ou menos uns 7 anos, por aí. Eu sou Luísa Chediek, eu tenho 23 anos, eu trabalho com cinema, eu dirijo e faço roteiro e acabo fazendo tudo. Meu nome é Jorane Castro, eu sou diretora e roteirista, trabalho também como produtora em alguns projetos de cinema. Eu sou formada em cinema, tenho mestrado em cinema e estou fazendo um doutorado em arte contemporânea na Universidade de Coimbra, no Portugal. Eu comecei dirigindo profissionalmente o documentário A Batalha de São Brás e a partir daí eu comecei a me envolver muito na questão musical, porque aí alguns artistas gostaram. Daí eu comecei a fazer os meus trabalhos autorais mais ligados à música. Comecei a trabalhar com audiovisual quando na faculdade, junto com outros 9 amigos, criamos o coletivo Palafita de audiovisual. E a gente criou esse coletivo porque a gente tinha vontade de criar cinema e trabalhar com cinema e aprender fazendo. Então a gente começou a produzir porque a gente queria participar de festivais universitários de produção audiovisual, de cinema. Meu primeiro contato com a produção visual foi através da fotografia. Eu fui fotógrafa, essas fotos que vocês estão aqui vendo são todas minhas. Eu sempre achei que o cinema salvou minha vida, porque nos momentos em que eu estava sem saber o que fazer, eu sempre ia para o cinema e eu me encontrava em algum lugar, né, nos filmes e tal. Eu sempre gostei muito de ver filmes, mas na real eu nem sabia que isso era uma profissão que poderia ser para mim. Foi muito do nada que eu comecei a fazer audiovisual, porque eu era evangélica a minha adolescência inteira. O pessoal lá da igreja que casava e me chamava para fazer os vídeos deles, sabe? O cinema, ele tem um início ligado às mulheres, tinha uma presença feminina. Só que aos poucos foi se tornando uma atividade, que era uma atividade menos importante economicamente, e se tornou uma atividade muito importante economicamente. Então, nessa transição, houve uma ocupação muito mais masculina do mercado. Quem não gosta de cinema? Eu acho que é que nem sorvete, é que nem pizza. Todo mundo gosta disso. Eu, particularmente, comecei fazendo roteiro e direção. Eu sempre estive envolvida com a arte, com a criação, com essa coisa de contar a história. Quando eu comecei no audiovisual, a equipe toda que eu trabalhava era masculina mesmo. Eu era a única menina que trabalhava na edição. E o resto da galera trabalhava no administrativo. Galera que eu chamo, o resto das outras meninas trabalhava no administrativo. Eu acho que o mercado em Belém, ele é um reflexo do mercado mundial em relação à presença das mulheres na produção. Ou seja, são homens que dirigem, homens que decidem quais são as histórias que devem ser contadas. E o lugar da mulher, ela é mais quase relegada àquele papel de musa. Né? Ai, ela é linda, ai, ela é maravilhosa, olha só como ela é graciosa quando ela anda. Toda vez que eu chego para ver alguma coisa que trabalhando com audiovisual, sempre tem muitas mulheres e não necessariamente na função de figurinista, como era que sempre tinha, de maquiadora, de produção, mas também em outras áreas, direção de fotografia, e isso é muito massa, porque eu vejo que as meninas estão estudando muito para a gente conseguir se equiparar em relação a todo esse atraso que a gente teve por conta da nossa criação social. E acho que aos poucos a gente está conseguindo ganhar essa briga. Na minha equipe, muitas vezes mesmo, eu sou a única mulher. Até quando eu estudo fora, ou até quando eu faço produções para fora, ou vou fazer um curso fora de audiovisual, essa é uma realidade que eu deparo em todos os lugares que eu vou. As mulheres são minorias, infelizmente. Hoje, o que a gente vê? A gente vê que esse espaço
está sendo ocupado por mulheres, por negros, por indígenas, por minorias, ou seja, o cinema brasileiro está se diversificando. Nós, mulheres que podemos estudar, nós, mulheres que podemos investir nosso tempo em coisas que, no momento, não são lucrativas, a gente tem como comprar essa briga. E não só pra gente, mas pra outras pessoas também, sabe? Então é nossa responsabilidade fazer isso. Consumo mulheres, porque se a gente não consumir o lugar que a gente quer ter, que lugar que a gente tem? Que lugar que a gente garante pra gente mesma? Eu não aceito essa maneira de fazer. Eu quero que os lugares sejam ocupados por mulheres. Todos os lugares, de todas as equipes. Pode ser ocupado. E eu acho também que, então, mais vai ter resistência, porque é um lugar machista. Minha mãe é jornalista, ela sempre foi apresentadora, ela tem uma agência de comunicação de publicidade que sempre trouxe no mercado local um respaldo muito grande para mim, consequentemente. Mas esse é um privilégio que eu tenho que não se aplica à grande maioria das outras mulheres. Eu acredito que ter me envolvido com o documentário da Batalha de São Brás, ter dirigido, ter escrito o roteiro, ter editado, isso foi realmente um divisor de águas para minha carreira. O primeiro filme que eu fiz foi muito bacana e foi muito emocionante. Era a história real dos meus bisavós e do meu avô. E a gente conseguiu ganhar muitos prêmios com esse primeiro curta que a gente fez. A gente ganhou vários prêmios Oscars e vários outros que a gente foi curta parar, outros maiores que a gente foi se envolvendo. E a gente acabou também conquistando. Então, começar e ter uma aprovação muito maior do que a gente esperava foi algo extremamente positivo. Vou pensar assim no último desafio que eu tive, né? Eu fiz um longa-metragem que chama Para Ter Onde Ir, que é um filme que era o meu, assim, eu tinha feito 2 outros filmes documentais de longa-metragem, mas não tinha feito uma ficção. O audiovisual, ele é um grande desafio. Ele é um negócio que exige dinheiro para ser executado, ele é um negócio que exige equipamento, ele é um negócio que exige criatividade, ele é um negócio que exige conhecimento técnico de programas, de equipamentos, de várias coisas. E eu acho que junto com as minhas grandes conquistas tiveram momentos muito difíceis também, assim, que eu quase quis desanimar, assim, que eu quase achei que não ia ser possível. Então esses são momentos difíceis, mas que estão incluídos nas grandes conquistas. Eu acho que foram várias etapas na minha vida que foram me mostrando coisas e me mostrando que eu era capaz sim, sabe? Toda vez que eu encaro com a realidade ou quando eu passo por um momento difícil, assim, que eu percebo que ser mulher influencia muito, é dolorido. É dolorido, é chato, assim, sabe? Todas as vezes que eu achei que alguém estava falando alguma coisa de mim, ou estava duvidando da minha capacidade intelectual justamente por eu ser mulher, eu sempre fui muito corrigir na hora, entendeu? Quando tu é uma mulher em um lugar que não te é designado, tu não tá na condição de existência, tu tá na condição de resistência. E muitas vezes o teu dia a dia vai ter desafios cotidianos que tu vai ter que superar simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu pergunto para vocês, qual foi o dia que vocês passaram sem ver uma imagem em movimento? Quantas vocês já não viram hoje no celular de vocês, na televisão, no ônibus, pegaram o ônibus, tem aquela televisão? Durante muito tempo da minha vida eu achei que ia surgir uma oportunidade do céu. E para muitas pessoas isso não surge. Para mim surgiu uma oportunidade muito grande por conta de todos os privilégios que eu tenho. Mas tem gente que vai ter que cavar essa oportunidade. E, mano, a gente não pode parar de fazer nada, sabe? Tipo, a gente tem que estar sempre produzindo. Se não tem uma oportunidade, a gente vai ter que criar. E a gente vai ter que criar nosso curta de ficção, nosso documentário, qualquer coisa que seja, pra gente ter portfólio. Então, eu acho que a gente tem que agir de forma estratégica. Tem que ter aquela coisa, aquela sensação de que se você não fizer o cinema, você está abdicando de uma parte muito importante de você. Mas eu acho que chegando hoje no final de igual, valeu a pena passar por isso e ter fortalecido tanto a minha visão
da minha profissão, do que eu faço, e das minhas competências e das minhas fraquezas. Eu acho que a gente não tem que chegar e falar assim, olha, eu estou batendo de frente porque eu sou mulher e eu posso. Não, eu estou batendo de frente porque eu sei pra caralho e eu sei o que eu tô falando. Não desistam nunca. O caminho vai ser repleto de desafios. E muitas vezes a gente vai tentar, ou a gente vai acabar de alguma forma pessoalizando alguns desafios que vão acontecer, e eles não vão ser os mesmos que vão acontecer para a maioria das pessoas que estão com a gente nesse mesmo caminho, porque são homens. Então, assim, você é mulher que quer dirigir, você vai ter mais dificuldade que o homem que quer dirigir. Mas não entenda que isso é um problema seu. Isso é um problema nosso. E isso é um problema não nosso, só das mulheres, mas isso é um problema do mundo, que ainda é um mundo machista, que ainda é um mundo preconceituoso, que ainda é um mundo que não sabe lidar nem absorver o feminino. Consumam mulheres e estejam ao lado de outras mulheres, porque isso é revolucionário.